Bom, mês de janeiro nós vamos trabalhar a glória de Deus. Então vamos falar sobre vários assuntos, conectando esses assuntos à glória de Deus. Hoje, nosso planejamento é falar a igreja e a glória de Deus. E cada semana a gente vai explicar um pouco sobre a perspectiva da glória de Deus na nossa vida. Como hoje é a primeira, eu vou tentar trazer também o que a gente acredita ser a glória de Deus. E o que a gente acredita ser igreja, porque a igreja é o primeiro assunto que a gente está querendo apontar para a glória de Deus. Tá bom? Bom, em todos esses anos, nós temos feito um caminho que se refere à igreja que o Espírito Santo fundou ali em Atos. A gente está tentando olhar para as Escrituras e falar assim, como é que era? Deixa a gente ver como é que é isso lá. E um dos principais apontamentos que mais nos desafia é a glória de Deus. Porque a gente pode estar envolvido fazendo coisas grandes em nome de Deus e não ser para a glória de Deus. E a gente pode não estar fazendo grandes coisas, mas vivendo uma realidade simples na nossa casa, na nossa realidade cotidiana e secreta, e ser para a glória de Deus. Nós podemos ter vários projetos em nome de Deus e não ser para a glória de Deus. Enquanto podemos viver na nossa vida pessoal realidades que glorificam a Deus, que levantam o nome de Deus. E antes da gente se aprofundar a respeito da glória, eu quero exemplificar o que a gente acredita, o que a gente quer dizer quando usa a palavra igreja. Então, igreja é o termo grego que todo mundo conhece, eclésia, que são um grupo de pessoas chamado para fora dos seus lares. Então, é um povo reunido em um lugar público. Você vai ser igreja sozinho na sua casa, não tem jeito de ser eclésia. Não tem jeito. Porque é um povo reunido com o fim de deliberar. É um ajuntamento, é uma multidão de homens. É uma assembleia de cristãos reunidos em devoção. É um grupo de cristãos que administram os seus assuntos mediante valores e princípios do reino de Deus. Isso é igreja. É uma totalidade dos cristãos dispersos por todo o mundo. Isso é igreja. É uma assembleia, tanto daqueles vivos quanto dos mortos, em Cristo. Igreja. Tudo igreja. Falar de um cristão, falar a um cristão sobre igreja, é o mesmo que falar de uma pessoa sobre família. Não tem como eu falar que alguém não tem igreja. Você pode não estar congregando, mas você tem igreja. Quando eu falo uma pessoa assim, você não tem família, isso é possível? É possível essa pessoa ter nascido sem família? Sem um homem e uma mulher? Não tem jeito. Ela pode não estar vivendo como família ou experimentando uma realidade que não é família. A mesma coisa é um cristão. É possível falar que um cristão não tem igreja? Não, não é possível. Porque se ele nasceu do Espírito Santo, o Espírito Santo tocou ele no íntimo dele, e ele se reconheceu nascido de novo, ele viu isso acontecendo, ele foi conectado à igreja universal de todos os tempos, de Cristo. Não essa universal, a de Cristo. A universal porque é do universo inteiro, de Cristo. Toda pessoa que teve seu espírito conectado a Deus por meio do Espírito Santo, automaticamente faz parte da igreja, com I maiúsculo. Corpo místico de Cristo, igreja universal de todos os santos, de todos os tempos, em uma pessoa só, Cristo. Porém,
quando eu olho para o Novo Testamento, a palavra igreja aparece 105 vezes. Fala comigo, 105. 5 vezes não tem nenhuma conotação religiosa. Ou seja, é a palavra eclésia como reunião de pessoas. Assembleia, reunião de pessoas. A palavra igreja. Mas não tem uma conotação assim. Eles estavam reunidos como uma igreja orando. Não. É a palavra grega eclésia no sentido de... Tinha um povo ali na praça. 5 vezes. Outras 5 vezes faz referência à igreja universal atemporal, que é isso que eu acabei de dizer. É o corpo místico de Cristo. Lembra da oração de Apocalipse? O povo de toda raça, tribo, língua e nação? Quem é aquele povo? A igreja. Com I maiúsculo. Corpo místico de Cristo. Místico por quê? Porque não tem como eu determinar se você é ou não. Só Deus sabe. Entendeu? Então, por exemplo, lá no texto de Mateus 16, quando aquela conversa sobre... Jesus pergunta para Pedro, quem você acha que eu sou? Aí Pedro responde, tu és o Cristo de Deus. Aí ele fala assim, muito bom, Simão Barjonas, não foi carne ou sangue que te revelou isso, mas o próprio Espírito de Deus, e eis que te digo, você é Petros, Pedro. Sobre esta pedra que eu sou o Cristo, né, a revelação que eu sou o Cristo, eu vou edificar a minha igreja. Ele está falando sobre a Igreja Pão da Vida, Comunidade Batista da Zona Sul, ele está falando sobre isso? Não, a minha igreja ali é qual igreja? Universal, atemporal. Vou edificar a minha igreja total. Então, uma das vezes das 5 é aquela. Jesus reafirma também que teria a sua assembleia, que de fato veio nascer no Pentecostes, ou seja, quando o Espírito Santo desce e por meio da ação dele ele une pessoas, ali nasce uma realidade chamada igreja, que somente Deus conhece. Ninguém pode determinar se você é parte ou não. Deus sabe quem faz parte ou não. Tem uma frase muito boa que diz o seguinte, presta atenção: Deus tem muitos que a igreja não tem. E a igreja tem muitos que Deus não tem. Deu para entender? Deus tem muitos que a igreja não tem. E a igreja tem muitos que Deus não tem. Então, quem sabe se você é igreja ou não? Só Deus. 5 vezes aparece na conotação atemporal. Outras 95 vezes a palavra igreja aparece como comunidade, como um grupo específico de cristãos que viviam coisas do reino de Deus. Então, por exemplo, quando em Mateus 18 vai falar sobre o erro de um irmão, quando o irmão pecar, lembra disso? Pegue uma testemunha, vai até ele, corrige ele, se ele se arrepender, insere ele de novo. Lembra disso? Se ele não se arrepender, leva 2 vai você sozinho, depois você leva 2 ou 3 testemunhas, depois você apresenta ele à igreja. Fala, ó, o irmão, essa igreja ali não é a igreja atemporal do mundo inteiro. Como é que você vai apresentar um irmão que está em erro para a igreja do mundo inteiro? Não tem jeito. Então é uma comunidade local. Apresenta a sua comunidade de fé. Cristo não está falando sobre o corpo místico, ele está falando sobre uma comunidade pequena de irmãos. 1 Coríntios 16 fala assim, ó, as igrejas da Ásia vos saúdam, no Senhor vos saúdam Priscila e Áquila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Ou seja, na casa de Priscila e Áquila estava acontecendo uma junção de pessoas, uma reunião de pessoas, que era uma realidade de igreja. Então Paulo está falando assim, ó, sal da igreja do universo inteiro, a igreja, não, está falando sobre um grupo específico, comunidade. Atos 6, quando Deus vai estabelecer os diáconos, ele vê uma necessidade das viúvas hebreias, né, em
que estava recebendo mais suprimento do que as outras, e ele levanta os diáconos para que os apóstolos ficassem disponíveis para as coisas da igreja. Então a igreja ali é uma comunidade de Jerusalém. Atos 15, aos que foram enviados logo para Antioquia, tendo reunido como igreja ou como comunidade para escrever essa carta. Então no Novo Testamento, irmãos, a palavra igreja, em sua maioria, significa comunidade de cristãos, grupo de pessoas. Assim como existe uma igreja em Jerusalém, uma igreja em Éfeso, uma igreja em São Paulo, uma igreja no bairro tal, uma igreja na rua tal, existe a nossa comunidade. Por isso que nós não somos a igreja, nós somos uma comunidade dentro dessa igreja com I maiúsculo. Nós somos uma igreja com I minúsculo, dentro de uma igreja muito maior que a gente nem sabe quanto é. Tá certo? Essa igreja, ela expressa a solidariedade, o compartilhamento de coisas, de bens, de orações, de amizade, de churrasco, churrasquinho. Precisar de uma tábua lá, ó, um churrasquinho. Né? Lucas descreve uma comunidade que assume o amor como forma prática, concreta, ou seja, à medida que eles vão se relacionando, eles vão se amando, eles vão se conhecendo. Isso é comunidade, igreja. E o que essa comunidade tem para oferecer? Ela tem Bíblia, ela tem música, ela tem dons, ela tem manifestações do Espírito, ela tem famílias, ela tem intervenções sociais, ela tem cesta básica, ela tem ações de boas obras. Tem tudo isso, igreja, comunidade. Tranquilo? E onde nasce a instituição religiosa chamada igreja? Que não tem nada a ver com a I maiúsculo nem com a I minúsculo. Nasce da formalização do Estado em reconhecer essas pessoas que se unem em nome de alguma coisa. Então isso não tem na Bíblia, isso nunca aconteceu na Bíblia. Até alguns anos atrás a gente lutava para não registrar por causa disso, porque não estava na Bíblia. Mas não tem jeito, a gente vive num Estado que quer conhecer e dar voz a esse grupo de pessoas. Por isso a gente tem um nome, por isso a gente tem um CNPJ, uma conta bancária. Mas não tem nada a ver com a igreja com I maiúsculo e com a igreja com I minúsculo. A igreja com I maiúsculo, só Deus sabe. A igreja com I minúsculo, uma comunidade de cristãos que é membro, participante, comunga do mesmo missão, do mesmo valor, do mesmo princípio. Ok? E instituição, essa realidade que regulamenta o nosso funcionamento. O que a instituição faz? Ela determina assim, ó, isso aqui pode, isso aqui não pode. Então, por exemplo, se você for chegar e quiser ser parte dessa comunidade e for um membro professo, membro associado da União dos Maçons, da maçonaria, você não pode fazer parte desse grupo. Do nosso, tem comunidades que aceitam, do nosso regimento não aceita. Se você for um associado do Hamas, você não pode fazer parte da nossa comunidade, como membro. Agora, sabe lá Deus se você é igreja com I maiúsculo, mas a gente não vai entrar nessa. Você pode vir frequentar, está no nosso meio, tomara que não tenha ninguém aqui do Hamas, mas que a porta está aberta, a gente não vai proibir ninguém, a igreja é de Jesus, não é isso? Mas a instituição, ela define os valores, ela carrega os princípios, né? Na época dos apóstolos, por que eles não podiam regulamentar? Porque senão eles morriam. O nome de Jesus, quando era falado, eles já falavam assim, essa seita aí, os tais cristãos, ele já estava queimando gente viva como poste de praça, gente viva. Imagina se eles abrem igreja reconhecida pelo Estado romano. Matava todo mundo. Então, não existe na Bíblia instituição igreja. Instituição é uma coisa do homem, o homem criou isso. E criou por causa de quê? Porque a gente está dentro de um Estado e obedece o Estado também.
honra a tentativa do Estado de nos governar. Mas quem nos governa é Cristo. E o que é? Isso é igreja. Então, igreja existe igreja universal, igreja comunidade, igreja instituição. Uma não tem nada a ver com a outra. E glória de Deus. O que é glória de Deus, irmãos? Quando eu lembro de 2 Crônicas 7:1, diz que na inauguração do templo de Salomão, a glória de Deus desceu e encheu toda a casa. Lembra desse texto? Então, glória ali é o quê? Presença. Presença manifesta de Deus. Isso é glória de Deus. Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O que é isso? É que quando você pega e viaja para uma praia, amém, Júlio? Você fica de frente ao mar e a água vem assim, principalmente o mineiro. A água vem assim, que você fica com medo da água te levar, fica lá meio... E contempla aquele mar, é como se Deus estivesse falando. Aquele barulho, é Deus falando, eu te amo, meu filho. Entendeu? Porque os céus proclamam a glória. O que é glória ali então? É voz de Deus, é aparência de Deus. Por isso que é perigoso você contemplar um jardim e sentir a presença de Deus. Já aconteceu isso com você? De ver um lugar, uma coisa tão bonita, e aquela beleza ali te dá a sensação que Deus está ali. Aquela... A gente sabe como é que funciona, né? Quando Ele vem, a gente sabe que Ele vem. Aí você está num lugar assim, viu aquela coisa. Quer ver um outro momento? Quando você vê o primeiro olhar de um filho, quando começa a entender quem são seus pais, e ele começa a procurar a mãe ou procurar o pai, e ele olha. É a coisa mais linda do mundo. Ele sabe, parece que ele... A presença ali, Salmo 19, é honra, glória, abundância, esplendor, dignidade, reverência, glória de Deus. Já no Novo Testamento, em Marcos 2,12, na cura do paralítico, lembra disso? Jesus, num sábado, está no meio da cidade fazendo boas obras, 4 amigos anônimos. Você tem amigo desse calibre? Olha só a história dos 4. Um 5º amigo tinha uma necessidade, ele era um paralítico. Aí os 4 tiveram uma ideia, vamos levar até Jesus, só que o caminho por baixo não dava. Sabe o que eles fizeram? Levaram por cima da multidão, chegou na porta da casa que Jesus estava dentro, não tinha como passar na porta, eles tiraram o telhado, olha o calibre dos amigos, e desceu por corda, o cara lá na sala onde Jesus estava. Jesus, vendo aquilo ali, virou e falou assim, cara, isso é... E sabe o que é lindo? Os 4 amigos não têm nome. Na Bíblia, eles não são registrados ali. É mais ou menos aquele amigo que faz sem esperar que você faça para ele. Mas aí desceu o cara, e Jesus vira para ele e fala assim, seus pecados estão perdoados. Aí os caras que estão do lado falam assim, perdoar pecado é fácil demais agora. Não é isso? Só que eles eram carnais. Por quê? Porque para Jesus perdoar pecado, ele tinha que ser Deus também. Assim como para curar. Mas para perdoar um pecado, ele tinha que ser Deus e ser Deus encarnado para morrer na cruz. Por isso que ele pergunta assim, o que vocês acham que é mais fácil? Eu perdoar pecado ou curar esse rapaz? Porque curar ele é fazer assim, ó. Ele está curado. Agora, salvar ele, eu vou ter que morrer na cruz. Deu para entender? Por que ele pergunta isso? Aí eles falam assim, carnais, né? É claro que é curar. Porque só pode curar um paralítico de nascença se você for Deus. Aí ele só vira, né, tipo o Ronaldinho assim de lado, levanta e anda. Ele levanta, põe a maca do lado e sai dando glória a Deus. A palavra glória no Novo Testamento, então, significa quando a gente exalta o nome de Deus, quando o nome de Jesus é levantado na terra, quando ele é celebrado, quando você confere honra, quando você tem ele em alta estima, quando você torna glorioso.
torna excelente. Quando você faz aquele nome conhecido para quem não o conhece como tal. Então, você já foi falar de alguém bom em alguma coisa para outra pessoa? Aí você fala o nome da pessoa e começa a exaltar a pessoa, não é assim? Então você vai contratar um eletricista. Não, você tem que chamar esse cara aqui. Nossa, tem que ver como é que ele trabalha. Não é assim que a gente faz? Começa a exaltar a pessoa. Isso é glória. Não, você tem que contratar um Denilson. Você já viu o Denilson cantando? Chama ele para cantar no seu casamento. Falei para ele, está escalado para o próximo domingo. É quando você pega uma característica da pessoa e levanta ela. Isso é glória. Romanos 1, 23 vai falar que os homens, se dizendo sábios, se tornaram loucos, trocando o quê? Trocando essa glória a Deus por coisas materiais, por glória dos homens. Então, essa glória de exaltação do nome de Deus foi trocada por quê? Por glória de homens. E o que é glória de homens? Coisas. Coisificação da vida. Então, uma pessoa não é mais uma pessoa, é coisa. Por isso que um ataca o outro daquela forma. Como é que eles chamam o rapaz? De coiso. Olha isso. Então a pessoa não é pessoa, ela é coisa. Coiso. Então é a coisificação da vida, é a materialização daquilo que não pode ser material. Isso é trocar a glória de Deus. E diz que esses homens se tornaram loucos porque eles mudaram a ordem natural das coisas. Qual era a ordem natural das coisas? A que Deus criou. E toda vez que o homem troca, ele tira a glória de Deus. Se Deus criou de uma forma e a gente faz de outra, tiramos a glória que é devida a Ele por Ele ter feito daquele jeito. Você contrata o arquiteto faz a parede bonitinha. Você chega lá e quebra ela e faz de outro jeito, você tirou a glória do arquiteto. Deu para entender? Romanos 3, 23 diz então que todos os homens pecados e carecem da glória de Deus. Então eu, você, a Rebeca, o Timóteo, a Tábita, todos nós precisamos de novo de correr atrás, de exaltar o nome de Jesus. Nós carecemos da glória de Deus. Nós precisamos que Jesus seja visto na nossa vida. Carecemos da glória de Deus. Por isso que Paulo vai trabalhar em 1 Coríntios 10, 31, dizendo, quer comais, quer bebais, fazei tudo para Deus ser levantado, para a glória de Deus. E por último, Apocalipse 19, 1, diz de um dia onde pessoas de toda raça, tribo, língua e nação vai estar reunido, exaltando um único nome que é digno de receber glória, e eles cantarão aleluia, glória devida ao seu nome. Olha que coisa maravilhosa. O que nós queremos como igreja? Antecipar esse dia. Deu para entender? Lá não vai ter escolha. Todos que estarão lá vão cantar. Hoje a gente tem escolha de cantar ou não, mas a gente escolhe cantar. E quem olhar para a gente hoje vai ver a gente fazendo o que a gente vai fazer lá. Deu para entender? Isso é glórias a Deus. Concluindo, o que seria uma igreja então para a glória de Deus? Seria uma comunidade que louva, que exalta, que magnifica, que celebra, que honra, que torna o nome de Deus glorioso, que concede a glória ao nome de Jesus, o poder ao nome de Jesus, que procura se tornar cada dia mais excelente na submissão ao Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo pesa o coração da Cida para se dedicar a algo, e ela traz para o grupo, comunidade, coletivo, para que some forças para que a gente faça aquilo que o Espírito está dizendo. Isso é uma igreja para a glória de Deus, que faz a voz, que
faz o valor da pessoa de Cristo e do Evangelho ser o ponto principal da vida comunitária. Ou seja, não é se eu gosto ou não de estar aqui. É se Cristo está, se o Evangelho está sendo pregado e se eu tenho propósito para isso. Se existe missão coletiva. Se a gente está junto para um lugar só. E aí vem a pergunta: que tipo de relação nós vamos ter com essa igreja, comunidade? Que tipo de relação nós temos tido? Nós seremos frequentadores? Você acha que tem espaço para isso? Conhecendo, igreja com I maiúsculo, igreja com I minúsculo, instituição. Você pode ser um frequentador? Até pode, mas não deve. Porque o propósito que é agregado no valor igreja é muito maior que esse. Você pode ser um visitante? Até pode, mas não deveria. Porque não existe missão coletiva, junta, se você não estiver do lado. Você pode ser usuário, essa está na moda. Usuário, crente, é aquele que vai onde ele gosta. E ele consome a programação que chama a atenção dele. Então tem 10 cultos. Qual culto que você vai? Eu vou no... Deixa eu ver, hoje eu estou com... estou com minha autoestima baixa, eu vou no tal. Hoje eu estou querendo ouvir um louvor melhor, eu vou no tal. Hoje é igual uma feira. Aí você vai passando na banca e pegando o que você quer. Você é usuário, você é consumidor. Isso é a ideia de mercado dentro da igreja. E sabe o que os pastores, infelizmente, estão fazendo? Entenderam essa ideia e estão oferecendo cada dia mercadoria melhor. Só que existe só uma coisa que pode ser oferecida dentro de uma vida comunitária: o Evangelho, a Bíblia, o Espírito Santo, Deus. Por isso que a gente fica fazendo culto com jogo de luz, culto sem jogo de luz, culto com isso aqui, culto com aquilo. Programações, eventos. Chama gente, vende um produto, pede o dízimo. Mais membros, mais dízimo, mais dinheiro, mais força. E aí vai. Ou a gente vai ser membro. O que é membro? Opa! Trouxe a faquinha aí? Tem uma faquinha aqui? Alguém tem? Faquinha boa? Canivete? Empresta aí, Lídia. Pega uma faquinha aí, gente. Vamos cortar essa mão aqui. A Lídia não está precisando mesmo? A gente não precisa mesmo da mão dela, né? Vamos cortar logo. Vai doer só nela. Não é isso? Quando a gente é membro, não tem jeito. A gente é parte, ué. Vai cortar como? Pode até cortar, mas vai ficar ineficiente o braço. Vai limitar. Você pode até ir embora, mas é a amputação. Se Deus te uniu a um corpo, você pode ir, mas vai ser amputação. Você vai ser membro e você vai ser parte responsável. Ou seja, eu sou pé e o pé tem qual função? Alguém me ajuda aí? Lídia, fisioterapeuta. Sustentar o corpo, caminhar, dar equilíbrio. Sabia que, né, Bruno? Fui fazer o exame para voltar para a academia 2019, 10 quilos a menos, projeto. Aí, tem um exame lá que você fica parado assim, ó. Aí ela manda você fazer uns negócios assim. Aí eu tô tremendo igual o vara verde. Ela perguntou: o que está acontecendo? Eu falei: é o tênis. Ela falou: não. É porque está fraco mesmo. Falta força nos membros. Aí eu, obrigado. É isso aí. Precisamos fortalecer os membros. Entendeu? Você vai ser membro participante? Você vai assumir sua responsabilidade junto com a gente?
você vai se oferecer a uma comunhão genuína? O que é isso? Não é todo mundo gostar de todo mundo, passar a mão em todo mundo, não. Mas é aquele que você tiver acesso, se abrir de verdade. Ah, Deide, não acredito nisso aí mais não. Uai, então nós não temos que rasgar a Bíblia. Porque a proposta é comungar. Infelizmente, a gente ainda lida com pessoas que tratam a igreja com muito sentimento, ou com sentimentalismo, e não comunhão. E são duas coisas distintas. Somente quando a sua comunhão passa pela decepção com o outro, em seus desagradáveis aspectos, nasce a possibilidade de você ter uma comunhão genuína conforme Cristo fez. Mais ou menos o seguinte: eu esperava um negócio do Bruno, aí o Bruno não faz, e nós temos comunhão, e aí eu me decepciono com ele. Normalmente o que acontece? A pessoa vai embora, sai da igreja, não é isso? Só que o Bonhoeffer vai dizer naquele livro Vida em Comunhão, que é só depois de vencida essa decepção, reconhecida que não é pelo que ele pode fazer por mim, mas pelo que Cristo fez, e eu insisto, que nasce a comunhão. Então é mais ou menos o seguinte, é quando as nossas expectativas em um outro fazer algo por nós, é decepcionado. É o que você esperava do membro, daquele irmão, daquele líder, daquele pastor fazer por você, e ele não fez, e aí nasce a possibilidade de você ter comunhão genuína com ele. Enquanto está tudo bem e ele faz tudo o que você quer, isso não é comunhão, isso é sentimento. Você acha ele gente boa, você acha ele agradável, você acha ele joia. Mas te decepcionou? E tem uma charadinha aí. Às vezes você vai construindo a relação, a amizade, tal, caminho, tal. Aí é bom ter decepção. Principalmente para nós líderes que estamos à frente, tal, com mais pessoas, é bom você decepcionar o outro. Para ver se de fato ele está amparando a comunhão em Cristo naquilo que você sente, ou que ele sente por você. E somente depois de vencer isso, vai ter uma transição do aspecto da comunhão de Cristo. Você acha que a igreja de Corinto, todo mundo amava todo mundo? Não, meu amigo. Um queria matar o outro. Mas eles, quando estavam juntos, tinham propósito, tinha valor junto. Era a comunhão de Cristo. A gente precisa transicionar da esfera do sentimentalismo, das cismas, do eu acho, eu espero, eu quero, para aquilo que Cristo quer, Cristo fez. Quanto mais cedo a pessoa e a comunidade passarem por uma decepção, mais rápido vem a possibilidade da comunhão verdadeira. Pesado isso, não é? Ou se eu soubesse disso antes. Eu tinha um tanto de gente ainda na minha vida que eu tirei por decepcionar com elas. Eu podia até tirar, mas antes eu ia dar uma chance para ela. Ia chamar de novo e falar assim, ó, você me decepcionou, mas eu quero tirar o sentimento e ver se agora Cristo está no negócio. Porque se Cristo está no negócio, a gente continua. A gente pode até não ser o melhor amigo do mundo, mas a gente é irmão, cara. E pela graça de Deus, temos conseguido refazer caminhos, depois dessa maturação aqui, e reconectar, né? Quando uma comunhão não suporta a decepção, é porque ela ficou no campo do ideal, e não se tornaria nunca uma comunhão genuína. Não, eu esperava isso. Tem gente que só espera. Eu esperava aquilo, eu esperava. Cara, isso é ideal. A comunhão é o que Cristo fez. Agora, se Cristo não te conectou com aquela comunidade, com I minúsculo, não adianta você forçar também não, você não dá conta de ficar. Mas também, se Deus te conectou com aquela, você pode tentar ir para qualquer outro lugar que Deus vai te chamar para lá.
Quando funcionamos somente com o ideal, nós passamos a exigir perfeição das pessoas. Não é assim que funciona, gente? Não, o pastor não me cumprimentou direito hoje. Nossa, você viu? Ele fez uma festa e não me chamou. Nossa, já viu quantas pessoas já foram almoçar na casa dele? Eu nunca fui. Você viu, fulano trocou de carro. Por que ele trocou e eu não troquei? A gente começa a ficar num ideal, exigindo das pessoas algo que Cristo já fez, gente. Então, sugestão, se decepcione o quanto antes, comigo, com a minha família, com a comunidade, com o café que não saiu do seu gosto, para a gente ver se você está aqui mesmo. Minha expectativa é que você continue. Mas é bom a gente vencer a decepção. Resultado, quando a gente continua com o plano ideal das pessoas, a gente constrói relações amparadas pela recompensa. O que o Bruce pode me dar? Aí eu me relaciono com ele bem porque eu quero algo em troca. Isso é Cristo, gente? Não é Cristo, não. E sabe o que acontece se ele não fizer isso? Rancor. Por que ele faz com o outro e não faz comigo? Mágoas. Desligamento de membros. Sabe esse exemplo que eu dei de cortar a mão da Lídia? Acontece, é amputação. Sabe por causa de quê? De emoção, do que a pessoa sente. Agora imagina uma pessoa pública, tem poucas pessoas perto aqui, talvez não caberia nesse exemplo, mas já experimenta alguma coisa disso. Mas vamos pôr um cara bom aí, de muita gente perto. Imagina um Ed Renekiewicz, 3.000 pessoas num culto. Aí, no final da reunião, todos esperam falar com ele. Quantos vão embora magoados? 2.900. Está entendendo como a gente lida com a relação? Agora, olha o seguinte. Uma pessoa espera que ele trate ela de uma forma. Aí ele vai lá e faz conforme ela espera. Aí a Cida já pensa diferente. Aí ele tem que pensar como ela pensa e agir com ela de outra forma. Só que aí vem o José, que é uma outra necessidade. Aí ele tem que mudar a forma de fazer para ele ir atendendo necessidades. Essa pessoa existe? Não existe, gente. É por isso que a chave não é sentimento, a chave é o que Cristo fez. Por isso que a chave não é o que você espera do outro, é o que Cristo fez por nós e por isso somos igreja. Nós não devemos entrar na comunhão com Deus e com os irmãos com exigências. Não, já que o Denilson veio aqui, ele é super produtor, produz os melhores caras do Brasil, a gente espera dele isso. Não, gente, não podemos fazer isso não, O que ele tem para dar é ele, não é o que ele pode fazer. O que é igreja não é os bens que ele tem, mas é quem ele é. Então você não espera do outro o que ele pode fazer. É caso ele se conheça como pessoa e queira servir, ele serve segundo o coração. Só isso. Eu não quero fazer e quero continuar sentado aqui no banco só no domingo. Tem problema? Não tem problema. Mas cuidado para você não ser um consumidor. E não um membro. Nós precisamos chegar diante de Deus com gratidão. Como é que é gratidão? Obrigado, Senhor. Obrigado por essa música hoje que me fez pensar em coisas boas. Obrigado porque no café, quem trouxe aquela broa de milho com coco ali, amarelinho assim, acabou rapidinho. Alguém? Thales. Obrigado, Jesus. Hã? Não. Quem trouxe aquele pãozinho com um negócio de coco assim no meio? Pão doce assim. Quem trouxe aquilo? Obrigado, Jesus. Quem trouxe o pãozinho de sal ali? Está entendendo? Você entra na presença de Deus com outro sentimento.
fez esse quadro? Não, obrigado, Deus, por causa do dom dessa pessoa. Obrigado porque, mesmo nosso som sendo ruinzinho demais, a gente está tentando melhorar. Obrigado pela vida do Júlio. Você está entendendo? A comunhão é outra, que a gente não espera do outro. A gente traz gratidão. Aí a coisa fica leve. Para fechar, Hebreus, abre lá comigo, Hebreus 13. Vou advogar em causa própria e dos próximos presbíteros que teremos na comunidade, em nome de Jesus. Causa minha, causa do Bruno, causa das nossas famílias e causa dos próximos que estão vindo. Hebreus 13, 7. Eu já vi gente pregar esses textos assim: você tem que me obedecer, você tem que fazer o que eu estou mandando você fazer. Não, não tem nada a ver com isso. Isso é besteira. Tem uma senha que eu fico conversando com o Bruno assim, ó. A gente conversa, a gente já falou isso algumas vezes. Toda vez que você exigir autoridade, você já não tem. Não é isso? Toda vez que você exigir respeito, você já não tem. Então, microfone, púlpito, cargo, título, diploma, esse negócio não funciona para exigir autoridade. Autoridade ou você tem diante de Deus, ou não tem. E autoridade no Evangelho é no serviço. Ou seja, aquele que mais serve, maior é. Está entendendo? Hebreus 13, 7. Lembre dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Versículo 17, ainda em Hebreus 13. Obedeça a seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas a Deus. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não será proveitoso para vocês. Sabe por que muitas pessoas não conseguem ser igreja com I minúsculo, comunidade? Por causa da soberba, por causa do orgulho, da prepotência, de querer viver da sua forma sem prestar conta para ninguém. Como é que é aquela? A vida é tão preciosa que Deus deu uma para cada um, para que cada um cuide da sua. Hedonismo, não é isso? Comunidade não dá. Não dá. A pessoa é tão prepotente que ela é o seguinte: não precisa ninguém me falar nada não, eu já sei. Mas ninguém está te falando da pessoa, nós estamos lendo a Bíblia. Não, mas não preciso saber disso aí não. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Prepotente. Tem a sua consciência como critério último de verdade. Não, Bruno, você pode até falar que esse negócio lá que muda a forma da gente pensar, mas não vai mudar o que eu penso. Prepotente. Amanhã você vai ter que mudar, meu amigo. Até ontem eu não era comunista e hoje eu continuo não comunista, mas o que é o comunismo? Uma coisa não vai mudar é Jesus praticando, porque não tem jeito, nasce. Mas qual que é o seu ponto de vista? Qual que é a sua opinião? A nossa insegurança a nossa inabilidade em ouvir a opinião do outro demonstra que a gente é fraco na nossa. Deu para entender isso? A nossa inabilidade em ouvir a opinião do outro demonstra que nós não temos uma bem formada, porque se a gente tivesse, que mal tem ouvir o que você pensa?
Eu escuto, tiro o que é bom, te dou uma opinião baseada no Evangelho, não no que a minha cabeça pensa, e continua a vida. A gente não quer nem ouvir. Festa de família de Natal, aí centro familiar do seu lado, você vai falar de Jesus, alguma coisa que sai de Jesus. Você não vai começar não, né? É por quê? Porque é um fraco. Que se ele começar a ouvir, ele sabe que ele vai perder. Porque o seu argumento é forte. São pessoas tão certas de si que não querem ser de todos. São pessoas tão grandes no eu que não aceitam ser nós. Cuidado. Já vi muitos morrerem andando por essas bandas. Já vi muitos falecendo andando por esse caminho. Nosso sonho então, como comunidade para 2019, nós, comunidade Pão da Vida, manifestar a glória de Deus, deixar Deus ser visto na nossa música, nosso CD aqui, julho, 13 de julho vai ser a gravação do nosso CD, né? Ou seja, deixar Jesus ser visto, pessoas mudando de vida para a glória de Deus. Fiquei sabendo lá que para entrar na casa da Priscila tem que tirar os chinelos lá fora. E entra assim, ó, tudo um brinco. Casamento novo, sabe como é que é? Tudo novinho, né, Juta? Aí fiquei pensando, pois é, Priscila andava com aquela Crocs sem lavar lá no Ceifar, só tinha uma calça, uma Crocs e uma camiseta. Agora tem uma casa toda montada, tem um marido, tem uma família. É graça, gratidão a Deus, é glória de Deus. A glória é de Deus. Amém, queridos? Viver com gratidão para a glória de Deus. Amém? Vamos se colocar de pé. E eu te convido a orar sobre isso. Sobre esse amor que nos vence. Esse amor que não é ideal, mas é uma realidade comunhal, de comunhão. Feche seus olhos e vamos orar. Gratidão a Deus. Gratidão pelo que Ele está fazendo na sua vida, pela sua família, por esse ano que Ele te dá mais um ano de vida. Se você não tivesse saúde para estar aqui, você não estaria. E Ele está te dando saúde para vir. Pelas coisas que Deus pode fazer esse ano, né, gente? Deus pode fazer. Deus tem 359 dias para fazer coisas novas. Olha que coisa linda. Que graça. Deus pode fazer coisas novas. Olha que coisa boa. Maravilhoso. Ofereça a sua oração em gratidão a Deus. Agradeça.